Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de perguntas e respostas. A pergunta de hoje é do nosso amigo e cliente do consultório financeiro, Bruno Coelho. A pergunta foi qual que é a diferença de um título pré-fixado e um pós-fixado e qual que é a relevância disso, de escolher entre um e outro no planejamento financeiro. São duas perguntas. Qual que é a diferença e qual que é a relevância? Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, qual que é a relevância? A relevância é total, faz toda a diferença, então tem que se observar sim se o título é pré-fixado ou pós-fixado para se escolher os investimentos. Agora vamos apresentar qual que é a diferença entre um título e outro. Um título pré-fixado, primeiro vamos falar de o que é um título. Um título é quando você faz um investimento e se gera uma dívida em cima daquele investimento. Você está emprestando dinheiro para alguém e a pessoa que está tomando aquele dinheiro emprestado, ela define contratualmente que ela te deve aquele dinheiro, então tem uma dívida. Tá? Então isso que define uma renda fixa, só que a dívida que foi combinada, ela vai ser combinado um prazo para se pagar aquele dinheiro de volta e qual que vai ser os juros que vai ser pago daquele dinheiro de volta. E um pós-fixado e pré-fixado, a relação tem a ver com os juros. Se esse juros vai ser pré-definido no contrato ou se esse juros ele vai ser lido, né, no final do prazo combinado no contrato. Mas já vai ficar definido qual que é o índice, qual que é a referência que vai ser lida lá na frente. Então vamos imaginar o seguinte: a nossa economia ela oscila muito, então nós temos inflação. Em determinados momentos a inflação está mais alta, em determinados momentos a inflação está mais baixa. Em determinados momentos a taxa de juros está mais alta, em determinados momentos a taxa de juros está mais baixa. Então, nós queremos fazer um investimento, queremos emprestar nosso dinheiro, mas lá na frente a gente tem um projeto. Para que eu preciso desse investimento? Quando que eu vou precisar desse dinheiro de volta e o que eu preciso fazer com ele? Né? Então, o que vai definir nossa escolha vai ser o nosso objetivo. Dependendo do nosso objetivo, a gente escolhe um título ou outro. Então, vamos imaginar que o objetivo é preservar o poder de compra no futuro. Ou seja, eu quero pegar meu dinheiro hoje, eu quero emprestar ele, quero investir ele, de forma que lá na frente eu vou ter um poder de compra maior do que eu tenho hoje. Então o que eu faço? Eu empresto esse título, eu faço então uma renda fixa e o contrato vai ser pós-fixado, indexado ao índice da inflação. Então eu combino que vai me pagar a inflação, por exemplo, em uma taxa de juros de 5%, acima da inflação. Então, se a inflação subir, eu vou receber a leitura, né? Lá no final vai fazer a leitura de quanto foi a inflação no período. Então, vamos imaginar que a inflação foi 10% no período. A inflação deu 10%, eu combinei que era a inflação mais 5%, ele vai me dar 10% da inflação, mais 5% de taxa de juros, eu vou receber 15%. Agora, e se a inflação cair ela para 5%, por exemplo, eu vou receber 5% de inflação, mais 5% de taxa de juros, vou receber 10%. Para mim, lá no futuro, o que é mais? 10 ou 15? De forma grosseira? Na verdade, vai dar na mesma. Por quê? A inflação era perda. Então, a parte que eu perdi, ela foi recuperada, independente. Se a inflação foi 10, eu recuperei 10. Se a inflação foi 5, eu recuperei 5. O que eu realmente precisava, que eu estava pensando que eu ia ganhar, seria os 5%. E nas duas situações eu ganhei os 5%, que foi um ganho acima da inflação, que me ajudou a aumentar meu poder de compra. Então, isso seria um título então pós-fixado, indexado à inflação. Então, eu conseguiria proteger meu poder de compra no futuro, quando o meu objetivo é para um prazo mais longo. Eu estou pensando em proteger meu poder de compra lá no futuro. Agora, vamos imaginar que eu quero ter um dinheiro disponível a qualquer momento. E o dinheiro disponível que eu quero a qualquer momento significa o seguinte: eu combino com o banco, por exemplo, que eu vou emprestar meu dinheiro para ele, mas se eu precisar sacar, eu preciso daquele dinheiro de volta. Então, imagina o seguinte: se eu combinei um título de PCA, que é inflação, mais 5%, ficou pré-fixado 5%, concordo? O 5% ele foi pré-fixado. É um contrato pós-fixado porque ele tem um componente que é inflação, mas o 5% foi pré-fixado. Então, vamos imaginar que a economia ela vai oscilando e eu fiz esse investimento pensando para daqui 10 anos. 10 anos ele vai me pagar IPCA mais 5%. E aí, em determinado dia, eu resolvo resgatar aquele meu dinheiro.
que significa resgatar aquele meu dinheiro? Significa que eu tenho um título para 10 anos, mas eu tenho um título que tem valor, então eu poderia vender ele de segunda mão, seria isso, eu posso vender aquilo ali de segunda mão. Então, quem vai me pagar aquele título? Vai avaliar o seguinte, naquele momento que eu estiver vendendo aquele título, a pessoa vai avaliar quanto aquele título está valendo naquele dia. Por quê? Imagina que naquele dia, a pessoa que está comprando esse meu título de segunda mão, ela tem a opção de comprar um título no mercado IPCA mais 6, e o meu vale IPCA, e o meu paga IPCA mais 5. Por que ela compraria o meu? Ela vai preferir comprar o que paga mais. Então, esse componente que é prefixado, ele pode me apresentar risco, ou seja, se no meio do caminho eu quiser desfazer desse título, quem vai me pagar é o mercado, é como se fosse uma venda de segunda mão, é o tanto que as pessoas quiserem pagar meu título, quanto que elas vão valorizar o meu título. Se eu segurar ele até o final, eu vou receber IPCA mais 5, ele vai, né, se eu ficar com ele até o final da vigência, eu vou receber ele IPCA mais 5, mas se eu precisar resgatar ele antes, eu posso receber menos ou mais. Então vamos lá, se o componente 5%, o mercado estiver pagando acima de 5%, o meu título vai ser depreciado. Por que ele vai ser depreciado? Porque o meu título ele entrega menos do que o mercado está oferecendo. Então, se ele entrega menos, justifica ele ter deságio. Agora, se meu título paga IPCA mais 5, mas o mercado está pagando IPCA mais 4. Se o mercado paga menos do que o meu título ele vai ser apreciado. Ele está entregando mais do que normalmente no mercado está sendo entregue. O que vai acontecer? Eu vou receber um ágio, e se eu desfizer dele no curto prazo, eu vou receber um dinheiro. Então, quando eu faço uma indexação pela inflação, ele tem um componente prefixado, e esse componente prefixado, ele me expõe a um risco de eu desfazer desse título antes do prazo e o valor desse meu título subir ou descer em função do que está sendo praticado no mercado no momento do resgate. Então, eu já falei o título de IPCA, para que um título indexado à inflação, para que ele serve. Agora, quando você faz então, que você quer se proteger para resgatar a qualquer momento, o que você pode fazer? É indexar a uma taxa de juros. Por quê? A taxa de juros, ela que vai ditar o comportamento da economia. Então, vamos dizer que a taxa de juros é 8%. Aí ela subiu para 10%, aí ela caiu para 7%, aí ela subiu para 20%. Não importa. Para onde for a taxa de juros, seu título vai estar acompanhando. Então, se o mercado mudar, seu título muda junto. E se ele muda junto com o mercado, não tem por que o mercado virar e falar o seguinte, seu título vale mais ou menos que o mercado, porque ele oscilou junto. Então, esses são títulos pós-fixados à taxa de juros, que seriam os títulos... Normalmente a taxa de juros básica da economia utilizada nesses títulos é a Selic ou o CDI. Então, nesses são de menor risco. IPCA mais alguma taxa prefixada é de maior risco, porque tem um componente prefixado. E agora a gente vai falar do prefixado, totalmente prefixado. Vamos dizer que você fez um título que paga 10%. Se a taxa de juros da economia básica da economia for para 14%, você tem um título que paga 10%. Então, ele não tem nenhum componente de inflação que compensa alguma coisa pós-fixada, mas ele vai ficar totalmente prefixado. Então, seu título vai ser duramente desapreciado, vai ter um deságio, porque ele paga 10%, tá bom. Se você ficar com ele durante toda a vigência, lá na frente ele te paga 10%. Mas no meio do caminho, se você quiser desfazer dele e naquele momento a taxa de juros for de 14%, o mercado não vai querer te pagar um valor, vai querer te pagar menos, porque o seu título ele entrega menos do que o mercado está entregando. Agora, pode acontecer o contrário, vamos dizer que você tem um título que paga 10 e o mercado agora está pagando 6. Então, o seu título ele é muito bom, porque ele paga muito mais do que o mercado está pagando, então ele vai ser apreciado, e aí se você quiser desfazer desse seu título antes do prazo combinado, ele vai ter um ágio, você vai ter um recebimento a mais. Então, o título prefixado, totalmente prefixado, normalmente é para um investidor especulador, é aquele que está buscando ver a tendência futura das taxas de juros para ganhar alguma variação entre essa variação de mercado, tá? Então depende do objetivo. Prefixado se toma mais risco, mas busca mais retorno quando tem essa característica especulativa. O indexado à inflação é para proteção de poder de compra a longo prazo, tem um componente pré-fixado, e esse componente oferece risco se desfizer desse título em prazos menores. E tem
O indexado à taxa de juros, que é aquele que oferece menos risco no curto prazo, porque ele não sente essas oscilações, contudo, normalmente ele entrega menos resultado a longo prazo. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, comente, mande suas dúvidas. O consultório financeiro está aqui realmente para ajudar a sanar todas as suas dúvidas e você fazer agora investimentos com maior conhecimento e mais consciência do que você está fazendo, vai alcançar seus objetivos. Um forte abraço.